Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam todos bem, com boa saúde, que a família esteja muito bem também. Estamos aqui novamente para mais uma aula desse trimestre. Nós estamos aqui falando com os irmãos a respeito das promessas de Deus. E hoje, a nossa 11ª aula, falará sobre a promessa de provisão. Sobre a promessa de provisão. Um assunto bastante interessante, um assunto que mexe muito a cabeça do ser humano. O ser humano, ele quando lida com as coisas de Deus, ele muitas vezes se permite abalar, né? Mas hoje nós teremos bastante esclarecimentos a respeito disso. Espero que nós tenhamos toda uma aula muito boa e que Deus abra o entendimento do coração de vocês para o que nós falaremos hoje nesta aula. Como eu sempre falo para os irmãos, qualquer dúvida podem perguntar tanto através dos nossos comentários no YouTube, também podem perguntar pelo WhatsApp, que nós faremos e traremos as respostas de uma maneira bem bíblica, que é o que nós costumamos fazer. Aqui nós falamos a Bíblia, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não acrescentamos e não omitimos nada, meus amados irmãos. Mas vamos lá, a nossa aula de hoje, o texto sugerido está em Mateus 6, de 25 a 31. Mateus 6, de 25 a 31. Mas eu gostaria de iniciar esta aula falando um pouco com vocês a respeito do Salmo 23. Como nós estamos falando de provisão, Salmo 23 fala sobre isso, eu gostaria que esse início fosse dessa maneira. O Salmo nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou não me faltará. Então, com esse texto, nós precisamos entender o quê? Entender que a providência divina, ou seja, a providência do nosso bom pastor, ela não nos faltará de maneira nenhuma. Não nos faltará de maneira nenhuma. E que são estas. Em primeiro lugar, meus amados, as bênçãos espirituais, ok? Mas também nós precisamos entender que nós temos tanto bênçãos emocionais, bênçãos físicas. Posso tentar mensurar para vocês, mas são muitas, são várias, né? Nós precisamos do descanso, nós precisamos do alimento, nós precisamos ter paz, precisamos do perdão, de uma direção para a nossa vida, nós precisamos ter muita fé. Sem a fé é muito difícil você viver, você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus, de verdade. Nós precisamos ter uma companhia, não é bom para o homem que ele esteja só, diz a palavra de Deus. Nós precisamos sim de correção também, precisamos de disciplina, de proteção, precisamos de um certo conforto, de consolo, provisão. E essa provisão principalmente na adversidade, quando nós percebemos que nos falta alguma coisa. Tá? Nós não podemos esquecer também que nós precisamos ter a nossa mente ungida para entender de fato as coisas e diferenciar o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós precisamos ter aquela alegria dentro do nosso coração transbordante que transpasse a nós mesmos e vá de encontro às outras pessoas, né? E termos também uma vida abençoada aqui nesta terra e também no céu, meus amados. É claro que aqui, falando isso com os irmãos, nós estamos resumindo, mas nós precisamos especificar algumas coisas dentro disso. Por exemplo, as necessidades. Existem necessidades que nós temos elas têm que se tornar prioritárias. Ou seja, as necessidades fisiológicas, por exemplo, a água, alimento, o exercício físico para que essa máquina continue trabalhando. Nós precisamos de repouso, nós precisamos ter saúde. Nós temos também aqui as necessidades de segurança, como um abrigo, a estabilidade, tanto mental, moral, financeira. Nós precisamos de tudo isso e nós precisamos também de segurança.
nós também temos que suprir, temos que ter suprido as nossas necessidades sociais. Você precisa se sentir amado, se sentir querido, você precisa se sentir aceito, você precisa se sentir participante de um grupo, se sentir ali incluído, não é verdade? Além dessa também nós temos as necessidades de autoestima, com certeza autoestima. Você tem que se sentir não poderosíssimo, mas você tem que se sentir com um certo poder, que você tem uma certa autonomia, claro. Você precisa se sentir assim reconhecido pelas pessoas, você precisa sentir em você um certo prestígio, nada exagerado, eu estou falando aqui moderadamente em todos os sentidos, e isso eu quero dizer o quê, então, com tudo isso, que você tem que sentir, de uma maneira geral, uma autoestima sua, não elevadíssima, mas você tem que ter a sua autoestima, você precisa se amar, você precisa gostar de você para buscar o melhor para você sempre em Cristo Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos também, meus amados, de autorrealização, ou seja, criatividade. Você precisa ser criativo, você precisa se desenvolver, você precisa ter a sua autonomia. Quanta coisa, não é verdade? É muita coisa mesmo, não é pouca coisa. E nós poderíamos acrescentar muito mal. É muito mais que diga. Aqui, meus amados, nós apenas estabelecemos ali um pequeno resumo para vocês, para poder fazer com que isso caiba na nossa aula e que vocês tenham ali um bom entendimento. Mas vejam que com a criação do ser humano, meus amados, estando o ser humano no paraíso, não haveria ali falta de nada. Fisicamente falando, não haveria falta de nada. Tinha ali alimento, tinha uma vida boa. Então ali não materialmente, fisicamente, não havia falta de nada. E espiritualmente, as nossas necessidades, as necessidades deles lá, elas eram supridas pela presença de Deus que os visitava pela viração do dia. Isso está lá em Gênesis 3:8. Não podemos esquecer disso. Gênesis 3:8. Deus visitava eles na viração da tarde. Toda tarde ele estava ali com eles, né? E meus amados, o que nós precisamos entender sempre, a gente fala bastante nesse assunto, que vocês se atenham a isso, é que o ser humano desobedeceu a Deus. A Eva e Adão ali, eles desobedeceram a Deus e Deus ali os repreendeu e fez ali para eles a promessa do juízo. Nós comentamos isso em muitas aulas. Eles se perderam naquela época e Deus fez ali a promessa do juízo. E com esta sentença de Deus, meus amados, ela recaiu também sobre todos nós. O homem passou a ter outros tipos de necessidades, além das que nós já apresentamos para os irmãos, mas incluindo aquelas a serem satisfeitas, né? Como algumas que a gente conhece nos dias atuais. Tá? Inclusive algumas delas já estão especificadas na leitura que eu fiz sobre essas questões de necessidades humanas. Mas Deus, em seu amor, meus amados, agindo por misericórdia, Ele promete suprir todas essas necessidades. Amados, todos que aceitam a salvação em Cristo Jesus, ainda que em meio às aflições próprias da condição humana aqui nesta terra, serão supridos em suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Não tenham dúvida disso. João 16:33 deixa claro que no mundo nós teríamos tribulações, nós teríamos essas aflições, mas que nós devemos ter um bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. É desta forma. Com isso, meus amados, eu acredito que a gente possa entrar no texto sugerido. Eu acredito que eu não me omiti em nada, então nós vamos entrar no texto sugerido. Esse texto está em Mateus 6, de 25 a 31, e nós vamos fazer a leitura. Eu acho importante que nós leiamos ele
para que haja um melhor entendimento desta nossa aula de hoje. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestimento? O versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, isso é muito importante nós entendermos, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Aí é uma pergunta. Se ele faz isso por elas, que dirá para nós, meus amados? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui nós entendemos a altura, nós vamos entender melhor isso durante a nossa aula. No versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E o texto aqui não está falando para você não trabalhar, não está falando para você não se esforçar. Aqui é uma expressão, e nós vamos entender isso também durante o transcorrer desta aula. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não entendeis, pois, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Esse é o nosso texto sugerido para a aula de hoje. Um texto muito interessante, muito lindo, meus amados. Parece até uma obra filosófica. Na verdade, parece uma obra de filosofia, mas não é. Não é. É palavra de Deus, meus irmãos. E nós vamos tentar aqui esclarecer um pouco mais sobre essas coisas. Meus irmãos, neste texto, a palavra usada para preocupações no versículo 27 é psique, ou seja, a alma. E alma, meus amados, significa vida. E deriva de fato da filosofia grega, a partir de Platão, 400 anos antes de Cristo. Então, essa palavra deriva verdadeiramente da filosofia grega. Então, entendam agora. Porém, a palavra alma, a mesma palavra, ela tem a sua origem na raiz do hebraico, neplesh. Nós já falamos sobre isso. E significa o quê? Significa personalidade. Indicando, assim, o que? O centro das emoções do ser humano, se referindo também à vida natural, em um contraste com a vida espiritual. Nós já falamos também sobre isso. Nós vemos isto claramente lá em Hebreus 4:12, né, que fala sobre a divisa da alma e do espírito dentro do nosso ser. Dentro do nosso ser. E aqui, meus amados, nós já aprendemos uma verdade que, às vezes, ela passa desapercebida. De cara, nós aprendemos que Deus, de fato, existe. Ele, de fato, existe. E nós não somos Ele. Muitos de nós tentamos, né, achar força em nós mesmos, e não é desta maneira. Irmãos, as preocupações da vida, elas tentam minimizar o poder de Deus e colocar um peso insuportável nas nossas costas. Aí nós vamos na igreja, as pessoas pregam uma palavra de motivação, de estímulo para você.
e você começa não a se sentir, vamos dizer assim, Deus, mas se sentir uma pessoa poderosa, uma pessoa que pode resolver os seus problemas, e aí você vai usar de meios até insidiosos, meios cruéis para tentar resolver, porque você vai perceber que em muitos casos você é impotente para isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de palavra que nós recebemos e absorvemos ela. É dessa maneira, meus amados. Por quê? Porque essas preocupações que nós carregamos dentro de nós nos destroem de fato se nós não estivermos firmes em Deus, não estivermos firmes nessa relação com Deus, nessa comunhão com Deus. Veja, meus irmãos, que nós temos também ali a palavra grega relíquia, que é com H, relíquia. Essa palavra significa estatura. E aí, a gente vai pesquisar um pouquinho mais. E aí no versículo 27, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Meus amados, a gente se aprofunda um pouquinho e a gente começa a entender um pouco mais o que a Bíblia realmente quer dizer a nós. Então aqui nós precisamos entender que isso aqui faz parte de tempo e não de estatura física, mas de tempo. Tempo e idade. E com isso, esse versículo 27 ficaria mais ou menos assim. Ninguém ultrapassa nem por meio metro o ponto final da sua existência na Terra. É dessa maneira, meus amados. A gente não consegue acrescentar um minuto a mais na nossa vida. Nós podemos falar de Ezequias, mas não é o caso. Nós estamos aqui em uma aula que fala sobre a providência divina. E assim, meus amados, se você casar, se você juntar a filosofia grega com as expressões hebraicas, nós vemos claramente que Deus, de uma maneira generosa e cuidadosa, trata a cada um dos seres, sem exceção, até os mais simples ali da terra, os revestindo de grande glória, de uma vestimenta maravilhosa, de uma perfeição mental, desde que nós estejamos verdadeiramente entregues a Ele. 1 Crônicas 28, 2 Crônicas 9, 1 Reis 10, 4 e 7, fala sobre isso. Mas concluindo o meu pensamento, o pensamento que eu trouxe para vocês aqui, nós temos, na verdade, uma visão distorcida da vida e das nossas prioridades. Nós precisamos entender isso. E é somente a busca do reino de Deus, isso estará no versículo 33, é somente a busca do reino de Deus prioritariamente que vai nos colocar em harmonia com o Criador, e assim nós descobriremos essa tão almejada paz, essa justiça e a real felicidade. Está em vários textos bíblicos, João 6, 52, de 52 a 59, João 6, de 52 a 59, João 10, 10, Romanos 3, de 21 a 31, e Romanos também 14, de 17 a 18. Percebam, meus irmãos, com esse texto, que como é que eu vou falar? Se Deus, ele criou você, o ser humano, que é a maior criação de Deus, ou seja, ele criou algo maior, certamente ele é capaz de alimentá-lo e de vesti-lo. Ou seja, isso é uma realização menor. Ele te criou, então ele pode sim te alimentar, ele pode te vestir. Ou seja, se ele alimenta as aves, como diz o texto, que são algo menor, certamente ele vai alimentar o ser humano, que é algo maior. Neste contexto, meus irmãos, ele deixa claro que a causa real da ansiedade do ser humano tem a ver com o quê? Com a pequena fé. E isso indica o quê? Que o ser humano tem dúvidas acerca do poder de Deus,
tem dúvida acerca da vontade de Deus de prover os seus filhos, ou seja, nós precisamos entender que nós devemos confiar, nós devemos crer de fato. Filipenses 4:6 diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas em tudo, meus amados, pela oração e pela súplica, tá? Também com as ações de graça, que é me fugido, mas voltou, nós devemos oferecer as nossas petições e fazer com que elas sejam conhecidas diante de Deus. Mas seguindo um pouco mais, vamos adiante aí, nós vemos que a obsessão do ser humano, meus amados, por coisas materiais, por posses materiais, são prioridades extremamente distorcidas da mente humana, e aquele que dá prioridade a buscar o reino de Deus pode sim confiar no eterno para a satisfação de suas necessidades. Entenda, meus irmãos, que Jesus ele não proibiu os planos para o futuro de maneira nenhuma. Você pode projetar, você pode fazer, você pode buscar. O que ele criticou é a inquietação que pode vir através disso. A falta do domínio próprio, a falta do equilíbrio do ser humano nesta relação. Portanto, nós precisamos entender que nós devemos nos concentrar no presente, porque é neste presente que nós estamos vivendo aqui que nós preparamos o nosso futuro. Amém? É desta maneira que nós devemos entender as coisas. Mas vamos lá, vamos ao nosso primeiro assunto, que fala sobre a provisão das necessidades básicas, meus amados. E no primeiro tópico deste assunto, nós já vemos Jesus ensinando os seus discípulos sobre o quê? Sobre esmolas, sobre oração, sobre jejum, entre outros temas. Ele fala sobre ansiedade, que nós não devemos nos preocupar com as necessidades básicas da vida. Vocês entenderam essa palavra mágica que eu estou falando para vocês? As necessidades básicas da vida. Porque se Deus, meus amados, ele provê para todos os animais e vegetais, quanto mais ele faria para o ser humano, que é a sua maior criação, como eu já falei, suprindo suas necessidades básicas, entendam? De saúde, de vestimenta, de alimentação, entre tantas outras que nós enumeramos no início. Entendam que em momento algum ele promete luxo e a realização de desejos ambiciosos. Não caiam nas armadilhas que falam para você em certas igrejas. Em momento nenhum ele te promete coisas de luxo, carro de luxo, iate, mansões, e entrega o seu carro aqui que ele vai te dar um 0 quilômetro. É promessa de Deus, é promessa de Deus. É nada, meus irmãos. Nós estamos aqui falando biblicamente as promessas de Deus. Quais elas são, meus amados? Vocês viram lá? Básico. Isso não te impede de correr atrás de que você fique rico, que você enriqueça. Não, você pode trabalhar. Deus ele vai te abençoar para que isso aconteça. Trabalhe, busque, lute. Só que não permita que isso atrapalhe a sua comunhão e o seu relacionamento com Ele. Nós precisamos entender isso. O alimento, meus irmãos, é uma necessidade do nosso corpo. Isso é para a nossa saúde. E ele fala também sobre o quê? Sobre a solicitude da vida. Nós precisamos. Então, ele mostra um Deus que cuida de nós e supre a nossa necessidade. O autor aqui ele trabalha de uma maneira muito grandiosa isso. Ele supre a nossa necessidade e não os nossos exageros. Então a nossa necessidade com relação ao que comer e beber são supridas por ele. Agora, se você tem condições de comer caviar, coma caviar. Se você não tem, coma o seu pratinho de arroz, feijão e ovo. É assim, meus amados, é dessa forma. Né? Então Deus cuida de nós e supre sim. O nosso corpo, meus amados, o nosso corpo, ele não
é fruto do acaso, como muitos evolucionistas materialistas dizem por aí. O nosso esqueleto, ele tem que sustentar o nosso corpo. E ele precisa, meus amados, também permitir uma grande variedade de movimentos. Nosso esqueleto ele é formado por 206 ossos, envolvidos por 216 tecidos, e ele possui glândulas, além de glândulas, células que produzem hormônios e substâncias, meus irmãos, que regulam todo o seu funcionamento. Dá uma olhadinha lá em Salmos 139, de 13 a 16, é muito importante, é muito interessante. Além disso, meus irmãos, o corpo é formado por 70% de água, 70% de água, e assim quando faltam os nutrientes para mantê-lo ativo, vem a sede, vem a fome. Então entendam que nós não devemos andar ansiosos com isso, porque Deus de fato supre. Pode não suprir da maneira que você quer, da maneira que você gostaria, com aquela ambição, com aquela. Não, mas Ele supre, não vai te faltar. Por isso que nós, no início, antes da nossa leitura, nós já falamos sobre esmolas, sobre oração, sobre jejum, nós falamos sobre tudo isso. Então nós precisamos entrar nesta comunhão com Deus. Ele vai suprir todas essas necessidades. Amém? Deus, meus amados, ele supre também as nossas necessidades de vestimenta. Está lá no versículo 25b, quando ele se refere ali aos lírios do campo. Amados, nós precisamos aprender a confiar em Deus de fato e não nos deixarmos influenciar pela ansiedade. A ansiedade é o mal do mundo, nós falamos sobre isso já. Acho que na aula passada nós falamos sobre isso, mas nós devemos fazer a nossa parte. Devemos sim fazer a nossa parte. Paulo deixa isso muito claro lá em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, quando ele fala, né, que quando ele estava com ele ainda, se mandava alguém trabalhar. Se aquela pessoa não quisesse trabalhar, ela não deveria comer também. Então, quando nós ouvimos que algum entre outros, ele diz dessa maneira, que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometendo nos assuntos alheios, esses tais, nós devemos orientar e exortar eles, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, eles podem comer o seu próprio pão. Então, Jesus Cristo orientou que eles, trabalhando com sossego, eles vão poder se alimentar. Amados, entendam também que a ganância e a ambição, elas são altamente destrutivas. Altamente destrutivas, e elas geram, desta forma, ansiedade. O texto de 1 Timóteo 6, 10 e 11 nos fala isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé, meus amados, e assim eles se perfuraram a si mesmos com muitas dores. Agora nós que somos homens de Deus, nós devemos fugir dessas coisas e seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Vocês viram que nós estamos falando aqui sobre os frutos do Espírito? Meus amados. E para concluir, nós podemos afirmar que Deus, ele preserva, sim, o mundo que ele criou, porque ele provê todas as necessidades das suas criaturas. E assim ele criou as estações do ano, ele trouxe também os alimentos necessários para a subsistência de todos os animais e também do homem. O que acontece, meus amados, é que o homem se perdeu novamente e aí teve o dilúvio, a justiça de Deus veio sobre a terra e acabou destruindo tudo aquilo que ele tinha preparado para nós. Meus amados, mas a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor levou ele a renovar a sua promessa de provisão
para o seu povo. Isso está lá em Gênesis 8, 22. Deus, meus amados, entendam, ele jamais desampara aqueles que são seus. Nós vemos, meus amados, o testemunho da bondade e provisão divina em todo o contexto bíblico. Em todo o contexto bíblico. Podemos falar aqui de Salmo 104, versículo 145, entre tantos outros. Eu não vou ficar mencionando versículos. Se vocês precisarem, basta me pedir, eu passo bastante para vocês. Aí vocês vão conseguir entender tudo o que eu estou falando, mas o contexto do que eu estou dizendo é a Bíblia. É a Bíblia. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso segundo assunto, e ele fala sobre a provisão das necessidades emocionais. Meus amados, é bastante difícil falar sobre isso. Esse primeiro tópico ele vai falar sobre a integralidade do ser humano. Meus irmãos, Deus ele formou o homem do barro, ou seja, o seu corpo, e ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Muitas pessoas não acreditam, isso é fato, muitas pessoas não acreditam. Mas nós cristãos cremos e o homem assim se tornou alma vivente. Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida, ele se tornou a alma vivente. Ou seja, a alma, como nós já falamos, ela é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Isso não é contestado nem pela ciência, só que já está escrito na Bíblia. Lá há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. E agora a ciência reafirma tudo isso, meus amados. Você se lembra quando Jesus, homem, ao orar, ele disse, é lógico que isso foi há 2.000 anos atrás, ele disse lá em Marcos 14, 34, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, ele disse aos seus discípulos. Aqui, meus amados, nós vemos claramente que a alma se entristece, nós percebemos a sua sensibilidade, tanto para a dor quanto para o amor. Então nós vemos que ali é a sede de fato das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A alma, ela anseia e se alegra. Portanto, a mordomia da alma, meus amados, ela é muito importante. E o que seria isso? Para nós cristãos, é entender e ter a compreensão de que Deus é o proprietário de tudo e de todos, e que nós estamos aqui apenas para administrar esses bens, essas coisas. E assim nós precisamos entender que pertencemos a Ele e que nós devemos zelar pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito. Nós devemos, meus amados, nos conservar irrepreensíveis para a sua volta. Não se esqueçam disso. Essa, meus amados, é a essência da mordomia da alma. Portanto, nós devemos mantê-la íntegra e em santidade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas, voltando aqui a falar sobre o mal do mundo na atualidade, nós vemos que a ansiedade, nós vemos que o ser humano, ele não desfruta da tranquilidade e da paz no coração, o que é comum para o verdadeiro cristão. O homem natural, ele não desfruta disso. Já o verdadeiro cristão, a pessoa que vive essa comunhão com Deus, tem fé, crê de fato, ele vive isso. Enquanto ele vive isso, o mundo vive uma ansiedade e uma depressão destrutivas, com preocupações emocionais excessivas, como nós já falamos na introdução desta aula. E a maioria delas somos nós mesmos que causamos, não é por influência de ninguém. Nós causamos, a nossa ambição, a nossa cobiça, o nosso querer, é isso que causa toda essa ansiedade, toda essa depressão. É claro que alguns fatores interferem também,
mas na maioria dos casos é assim, é desta maneira. Amados, certo é que o mundo jaz no maligno, nós não podemos nos esquecer disso. 1 João 5,19 diz o quê? Diz que nós sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Simples. Aquele que tem fé e acredita verdadeiramente em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sabe que é de Deus. E o mundo jaz no maligno. Infelizmente, meus amados, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil, ele é o líder mundial em ansiedade. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Mas, como nós vimos na nossa introdução, meus amados, o próprio texto estudado hoje nos ensina a lutar contra esses males. Deus, meus amados, ele cura. É Jeová Rafa o nome dele. E conforme Êxodo 15, 26, ele cura pelo seu poder e pela sua vontade. Nós não podemos esquecer disso. Ele pode sim nos curar de qualquer transtorno, de qualquer síndrome, de qualquer doença. E para vermos isso de fato, basta nós lermos no Antigo e no Novo Testamento textos onde ele curou, expulsou demônios, ressuscitou dos mortos, mas são muitos textos, então eu não vou apresentar, eu resumo isso aqui apenas em um versículo, João 21, no versículo 25, e ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, os quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos a respeito dos seus feitos. É desta maneira, meus amados. Que fique certo para todos vocês que ele deu a sua vida por nós. 1 Pedro 2,24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre um madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós não podemos nos esquecer disso. Portanto, meus irmãos, Jesus cura todas as enfermidades sem exceção. Não importa o quão graves elas são, nós precisamos ter fé de que ele faz milagres, sim, de que ele cura, sim, segundo a vontade dele. Lucas 4, 18 e 19 nos fala sobre isso. O que nós não podemos nunca esquecer e nem sequer pôr na balança comparativa humana. Não podemos esquecer e nem pôr na balança comparativa humana é que o direcionamento do homem no sentido da salvação pela entrega verdadeira é a salvação em si. O direcionamento do homem, isso nós não podemos nos esquecer e nem pôr na balança. Nós precisamos estar direcionados no sentido da salvação. Não podemos comparar com uma cura, com um bem, com qualquer outra coisa. A salvação, meus amados, ela precisa de uma entrega verdadeira. A salvação em si, meus irmãos, ela deve ser um maior motivo de conforto para o cristão. Portanto, nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, por nada. Nós somos salvos em Cristo Jesus, jamais se esqueça disso. Se entregue, tenha fé, busque, se renove diariamente, a cada minuto, a cada segunda, viva verdadeiramente em santificação. É desta maneira. Nós devemos sim buscar a Deus em oração, súplicas, rendendo a Ele ações de graça, meus amados. E Ele vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos, vai nos ensinar a ter equilíbrio. Ele vai garantir a nossa provisão diária dentro do equilíbrio necessário para nós. Amados, entendam que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Está escrito. Nós precisamos nos entregar e ser humildes na presença do Senhor. Aprenda que quanto mais o ser humano
se concentra no seu problema, entendam isso, mais ele vai dar lugar ao desânimo, mais ele vai dar lugar à tristeza, mais ele vai dar lugar às frustrações, e assim ele acaba nele mesmo perdendo ali digamos assim, ele perde o sentido da vida. Nós, meus amados, aqueles que creem de fato em Deus, ao contrário, entregando tudo ao Senhor e tendo verdadeira fé, Ele vai nos sustentar. E Ele não nos permitirá ser abalados. Salmo 55 no versículo 22. Leiam também, meus amados, olha, muito interessante, muito importante. Um colega, o pastor Marcelo, falou sobre esse assunto essa semana e me trouxe a lembrança, então eu sugiro aos irmãos, leiam também o Salmo 37 todo e creiam de fato, porque é verdade. Deleite-se no Senhor, alegre-se nele. Nós sabemos que em meio à tribulação, em meio às doenças, é muito difícil fazer isso. Mas confiar em Deus produz um efeito maravilhoso no ser humano. E Deus, ele se agrada daqueles que confiam nele. Entregue de fato os seus problemas ao Senhor e ele tudo fará, tudo fará. Mas lembre-se sempre, persevere nesta luta, persevere, busque. Nós temos que fazer a nossa parte. Você quer comprar um carro novo? Vamos trabalhar, vamos buscar, vamos fazer. Você quer comprar a sua casa? Vamos trabalhar, vamos buscar, vamos fazer. Vamos correr atrás de fato, meus amados. Precisamos fazer a nossa parte. Apenas olhar para o problema nos torna impotentes e nos imobiliza diante desses mesmos problemas. Nós devemos clamar, ter fé e descansar no Senhor, porque Ele vai te dar proteção e segurança, e não somente, meus amados, nos casos de doenças, mas também no sentido de bem-estar social, bem-estar familiar, porque hoje em dia, meus irmãos, a gente vê as dificuldades aí, né? O aumento da violência leva a se ter medo, daqueles que têm má índole, roubadores, furtadores, né? Salmos 4:8 diz que nós devemos nos deitar em paz e dormir em paz, porque o Senhor, somente Ele faz com que a gente habite em segurança. Nós temos que contar com a proteção divina. Entenda, meu amado, que proteção e segurança de Deus vai além do livramento dos perigos externos desses roubadores. Ele nos promete também de forma espiritual e ele nos guarda do mal em muitos momentos de fraqueza espiritual que nós temos. Lute, persevere, ore, jejue. É desta maneira. Isto posto, vamos para a lição número 3. A provisão das necessidades espirituais. Vamos lá, vamos falar sobre as necessidades espirituais um pouquinho, embora nós já tenhamos comentado bastante a respeito. Necessidade emocional e espiritual, meus amados, Deus, nós precisamos entender que Deus, ele nos oferece conforto, paz e direção em meio a todas as tribulações. Ele nos capacita a viver uma vida plena e significativa, mas nós precisamos entender que não só a salvação, mas todas estas promessas estudadas no dia de hoje, elas são condicionais. E vocês já sabem o que são promessas condicionais, que é o que nós estamos estudando nesse trimestre. Há necessidade da nossa aceitação, há necessidade do nosso empenho, há necessidade da nossa busca, precisa de uma ação da gente. São condicionadas as nossas ações, a fé em Deus, a nossa regeneração, a nossa vida em comunhão com Deus. Então, para que nós possamos usufruir dessas promessas, nós precisamos sim atender alguns requisitos necessários.
Fé, arrependimento, aceitação, confissão, regeneração, santificação. É dessa maneira para que nós possamos permanecer salvos. E quando nós falamos de santificação, meus amados, não é você ser santo em um momento e em outro, não. É você buscar a santificação continuamente, ela é contínua. Você tem que buscá-la diariamente. E você sabe, fica muito claro em Hebreus 12, 14 e 1 Pedro 1, 15 e 16, quando ele fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Nós já estudamos isso na aula 5. Eu acredito que isso mesmo, na aula 5, como nós já falamos também em outras aulas deste mesmo trimestre, nós precisamos entender, meus amados, sempre que as aulas desse trimestre aqui, eles têm uma sequência. Então, para nós entendermos uma aula, nós precisamos ter participado da anterior. Então, vamos lá, vamos continuar então. Entenda que para se permanecer salvo, nós precisamos da presença e da direção de Deus, porque é somente com um relacionamento sincero e voluntário com o Senhor que haverá abundância de alegrias. E isto, meus irmãos, é uma provisão extraordinária, porque quando nos permitimos ser habitados pelo Espírito Santo, é que nós temos força para lutar e vencer qualquer dificuldade da vida. Nós precisamos entender aqui que nós somos filho de Deus, somos filho de Deus, e que por um breve período nós continuamos habitando ainda neste mundo. E com isso nós estamos expostos, como todos os outros seres humanos, a tudo o que sobrevém a eles, a tudo o que esse mundo mundano oferece. Porém, com o exposto que foi feito hoje, nós percebemos que nós precisamos manter a paz interior, sempre sob a direção divina. Romanos 8,14, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Jamais se esqueça sobre dessas coisas. Busque entender e busque preencher o seu vazio interior, não de desejos mundanos e inquietações, de vontades, mas faça como fez Davi, né, em seu arrependimento e angústia. Ele cometeu os seus erros, cometeu os seus pecados, mas no seu arrependimento e angústia, ele clamou a Deus pelo perdão e não abriu mão do Espírito Santo. Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Foi assim que ele clamou a Deus. Né? E o Espírito Santo ele vem e nos traz os seus frutos, meus amados, além do amor, que é fruto do Espírito Santo, nós teremos alegria, paz, paciência, afabilidade, uma pessoa afável, afabilidade que diga, né? Bondade, fé, brandura, temperança. Amados, nós precisamos de provisão diária para a nossa vida. O dia a dia, ele é incerto e nós desconhecemos o dia do amanhã. Mateus 6, 34 alerta para isso. Não fiquemos cuidadosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então nós temos que hoje preparar o nosso futuro, não querer viver o nosso futuro. Só isso já elimina a nossa ansiedade. Portanto, é muito importante estarmos e vivermos sob a direção de Deus. E que fique certo, meus amados, conforme está escrito em Tiago 5,16, a oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Amém? Eu acredito que ficou bem claro para os irmãos as provisões divinas, como ela vai como ela nos é oferecida, e Deus está aí, meus amados. Abra os seus braços, se coloque aos pés de Jesus, busque-o verdadeiramente, clame pelo seu socorro no momento de angústia e ele vai te amparar. Ele vai te amparar. Ele vai trazer a solução para o seu problema, por pior que pareça esse problema para você. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer
problema, todos nós sabemos disso. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor.